E aí, pessoas incríveis, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre como o corpo reage à insolação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou seu enfermeiro favorito. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de insolação. Ela não é, apesar do nome, só causada pelo sol. Ela é caracterizada por qualquer fator externo que aumente rapidamente a temperatura do corpo. Como, por exemplo, além da exposição ao sol, práticas de exercício físico muito intensas, uso de muitas roupas e também locais com muito calor, como, por exemplo, saunas, clubes mais abafados. Então isso tudo que vai favorecer ao aumento da temperatura corporal e principalmente de forma rápida vai causar o quadro clínico da insolação. O corpo ele tem uma temperatura ideal em torno de 36 a 37 graus. Abaixo disso começa o quadro de hipotermia, que vamos falar em outro vídeo, e acima disso começa um quadro de hipertermia, que é o aumento da temperatura, como por exemplo em casos de febre, que vamos falar específico depois, e no caso aqui por causas externas, que vai passar essa temperatura ideal do corpo de 37 graus. Então por que faz mal esse aumento da temperatura? Porque o nosso corpo tem enzimas, proteínas responsáveis pelo metabolismo e eles têm essa temperatura ideal de funcionamento. Então a partir do momento que a temperatura abaixa ou aumenta dessa faixa ideal, as enzimas e as proteínas não vão trabalhar de forma adequada, prejudicando o metabolismo do corpo e com isso vai impactar na produção de ATP, que é a energia da nossa célula. E isso vai atrapalhar toda a respiração celular, o nosso metabolismo e o corpo gradativamente começa a entrar em colapso pela falta de energia. Então, no nosso caso aqui de insolação, quais são os primeiros sinais que pode acontecer? Principalmente no caso da exposição solar. Pode ter vermelhidão da pele, queimaduras de primeiro grau, ou até mesmo, se for uma exposição muito intensa, pode ter queimaduras até de segundo ou terceiro grau. Dor de cabeça, febre. Aí aqui no caso a febre está relacionada especificamente por causa do aumento da temperatura, que no termômetro vai acusar uma temperatura mais alta, mas não é um quadro de febre por alguma outra causa, como por exemplo infecciosa. Então aqui no caso, esse quadro de febre vai ser nada mais do que o aumento da temperatura corporal. Em alguns casos mais graves de insolação, a pessoa pode ter alteração do nível de consciência, ou seja, ela pode começar a ficar confusa, letárgica, com movimentos mais lentos, uma sensação de tontura, falta de ar, dor de cabeça, enjoos também pode acontecer, mal-estar geral. E se caso essa temperatura não for reduzida do corpo, o fator que estiver causando esse aumento da temperatura, se caso ele não for interrompido e começar a fazer uma intervenção para baixar a temperatura dessa pessoa, ela pode evoluir para um quadro mais grave, como por exemplo uma desidratação aguda, desmaio ou até mesmo convulsões. Além também de desidratação. Então temos aqui dois tipos de desidratação pela insolação relacionada à exposição solar. É a desidratação pelo próprio calor, que o corpo vai tentar se reidratar mais intensamente, buscando água de outros tecidos, e o suor é uma tentativa do corpo de reduzir aquela temperatura, eliminar calor. Então você vai ter essa perda de água sistêmica pelo suor, como também você pode ter a desidratação interna, já relacionada com a manutenção dos tecidos e pela própria queimadura, que o corpo vai deslocar nutrientes para esses locais queimados para tentar fazer a restauração do tecido. Além disso, tem um outro fator muito agravante. Por causa dessa interferência do calor, a pessoa pode ter um quadro de vômito e diarreia, o que vai também ocasionar uma perda de líquidos não prevista no corpo, fazendo com que você também entre num quadro de desidratação. Então, além desses quadros de desidratação, pode haver um mecanismo
da falha da produção do suor, que como vimos, o suor ele é fundamental na manutenção da temperatura. A partir do momento que por algum motivo ele não funciona de forma adequada, o corpo pode permanecer com a temperatura alta por um período longo de tempo. Então veja agora o passo a passo de forma simples e rápida que você pode fazer para fazer esse equilíbrio da temperatura de uma forma adequada, intervindo nesse quadro de sintomas da pessoa. Então, supondo que a insolação seja devido a realmente exposição solar, o principal é tirar essa pessoa desse ambiente com sol, colocar ela num local fresco e arejado, com grande circulação de ar, ingerir bastantes líquidos para que previna essa desidratação e, caso já tenha começado, para que essa pessoa volte a se hidratar, intervindo nesse quadro antes que ele avance. Uma coisa muito importante aqui, não beba água gelada, pode dar um choque térmico e agravando a situação. Então opte inicialmente com água fresca. Use também loções pós-sol e, de preferência, coloque a pessoa com compressas frias. Agora, sendo possível, é muito importante a pessoa tomar esse banho com a água um pouco mais fria para estar estabelecendo o equilíbrio da temperatura de uma forma sistêmica e mais rápida. Lembrando que não gelada, fria, reduzindo ou até eliminando esses sinais de insolação. Então a pessoa vai ter uma boa recuperação. Agora, em casos que a pessoa, mesmo fazendo isso, os sinais persistem, então é importante levar essa pessoa para o hospital, porque essa insolação pode ter causado danos mais sérios e precisa de um tratamento mais direcionado. Então agora veja como prevenir a insolação. Mesmo tendo vários tipos de insolação, aqui vão umas dicas de forma geral e vai interagir com todas as formas de causa, porque o quadro base está relacionado com o aumento da temperatura interna. As principais dicas são: passar protetor solar adequado para o seu tipo de pele, pelo menos 15 minutos antes da exposição ao sol. Beber muitos líquidos durante o dia, principalmente em dias mais quentes. Evitar a exposição muito prolongada ao sol, principalmente na faixa de 10 da manhã até as 4 da tarde, que é o período em que os raios solares atingem a Terra de uma forma mais intensiva, e isso pode fazer com que você entre nesse quadro de insolação muito rapidamente. Caso você esteja em praias, clubes ou ambientes que você fica muito exposto ao sol e o corpo seja molhado, você tem que passar protetor solar pelo menos de 2 em 2 horas, para garantir que o protetor esteja sempre ativo, protegendo a sua pele. Porque mesmo tendo protetores solares que são resistentes à água, pode acontecer de algumas regiões do corpo ele sair primeiro, e isso pode fazer com que você tenha uma incidência de raios solares naquele local. Então, na dúvida, é importante passar harmoniosamente no corpo protetor de 2 em 2 horas. E como de costume, use roupas largas para permitir a transpiração, use bonés ou chapéus para evitar a incidência do sol diretamente na parte central, do rosto e da cabeça. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comente aqui abaixo se você já passou por um quadro de insolação e também compartilhe o vídeo para que o conhecimento possa ajudar mais pessoas. Obrigado por sua presença e nos vemos nos próximos vídeos.